Outubro de 2002. O presidente do PFL, Jorge Bornhausen, reúne a Comissão Executiva Nacional do partido para definir a linha de atuação política. Lula acabara de ser eleito presidente do Brasil. A ata da reunião registra: o PFL decide, por unanimidade, fazer uma oposição responsável, fiscalizadora e guardiã das liberdades. Fiel à determinação partidária, Bornhausen assume a linha de frente da oposição ao governo Lula e ao PT. Ministério Lula. O presidente aumentou o número de ministérios e secretarias. E os especialistas foram substituídos pelos partidários derrotados nas campanhas para o governo do Estado e para o Senado. Política externa. A ideologia substituiu a moderna diplomacia de resultados e o país perde com a preferência inútil do governo Lula por Fidel Castro, Chaves e outros ditadores. Reforma agrária. O presidente botou insensatamente o boné do MST na cabeça. Então o MST achou que podia invadir. Juros. O presidente da República está no caminho errado, o governo está no caminho errado. Há uma política macro que está sendo mais realista do que o rei. Quer dizer, aumentou juros sem haver necessidade, aumentou o superávit primário sem haver pedidos. E há uma política no micro que está afugentando investimentos. Previdência. Em nome de combater a fraude, o governo penalizou os segurados da Previdência. Tributos. O senador Jorge Bornhausen diz não ao aumento de impostos. A maioria do PFL segue a mesma direção e vota contra a reforma tributária do governo. Bornhausen escreve artigos como este, publicado na Folha de São Paulo em 2003, condenando os retrocessos da política fiscal. Diz o texto: governar não é aumentar impostos e a política econômica não se faz sobrecarregando a produção e a renda dos trabalhadores, mas ao contrário, estimulando a produção e os ganhos. Quando o presidente da República era candidato, ele dizia que reduziam impostos. Hoje, essa fúria arrecadatória engessa o setor público, impede o crescimento, quando nós precisamos de menos impostos e mais empregos. Inconformado com as críticas certeiras do senador Jorge Bornhausen, o governo Lula tenta fazer dele alvo de acusações infundadas. Na CPI do Banestado, Bornhausen não só apresenta provas contestando as acusações, mas, com segurança e altivez, o senador desafia e impõe silêncio ao procurador Luiz Francisco, que insistia em caluniá-lo. Há de se votar ainda nesta casa a lei de abuso de poder, para acabar com este tipo de pessoas, que são ladrões da honra alheia. Esta é a verdade. E cale a boca. Eu tenho a palavra. O senador Bornhausen foi à justiça contra o procurador Luiz Francisco com 2 queixas-crimes por injúria, calúnia e difamação, recebidas por unanimidade no Superior Tribunal de Justiça. 2004. O ano começa sob o impacto do escândalo Valdomiro Diniz. Bornhausen defende a apuração rigorosa. Há realmente uma crise instalada nesse país de natureza moral a partir do dia 13 de fevereiro, quando a imprensa noticiou a ação criminosa de um integrante do Palácio do Planalto, o senhor Valdomiro Diniz. Em 2005, o governo Lula mergulha o Brasil na maior crise moral da nossa história republicana. Integrantes do comando do PT e do governo são flagrados e denunciados por corrupção. A palavra mensalão
entra no vocabulário nacional. Surgem casos inéditos de desvio de dinheiro público e uma série infindável de escândalos de corrupção. O senador Bornhausen afirma que a crise moral poderia nos livrar da raça de petistas corruptos pelos próximos 30 anos. Bornhausen usa a palavra raça para referir-se à fração de corruptos, mas é acusado de racismo. Em Brasília, sindicalista da CUT, filiado ao PT, espalha cartazes para atingir a imagem do senador. Da tribuna do Senado, vem a resposta. Eu não perdi a calma, a tranquilidade, nem o rumo. Vou prosseguir. Vou prosseguir a fazer a minha oposição, a oposição do meu partido, sem me intimidar. Parabéns a vocês pelo discurso com a veemência e ao mesmo tempo com a serenidade que o faz o grande presidente do PFL que é. Certamente não irá abalar o seu trabalho e a forma positiva como faz aqui nesse Senado. Uma posição coerente e transparente. Acho muito importante na vida pública que a gente permita que as pessoas esclareçam, porque nem sempre aquilo que é publicado é exatamente o que se diz. E quem está na vida pública sabe disso. Portanto, eu fiquei feliz que aquilo pudesse ser interpretado não com o sentido que alguns deram. Vossa Excelência e o seu partido não tem nada de preconceito e nem de racismo. Por isso, a minha solidariedade à Vossa Excelência, discordando radicalmente da forma como lhe atacaram, de forma, aí sim, preconceituosa e racista, com os cartazes ora colocados. Competência para mudar. Na oposição ou no governo, Jorge Bornhausen enfrenta crises com equilíbrio, competência e objetividade. Quando era governador de Santa Catarina e uma epidemia de poliomielite ameaçava o estado, ele trouxe ao Brasil o cientista Albert Sabin, criador da vacina contra a doença. A pedido de Bornhausen, Sabin implantou o modelo de combate à paralisia infantil que erradicou a doença em Santa Catarina. Depois, o modelo foi adotado em todo o país pelo governo federal. Esta é a vacina que salvou as crianças catarinenses. Reunimos 25 mil pessoas em Santa Catarina. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde. E fizemos a grande massificação da vacinação. Desde 1980, não há um só caso de paralisia infantil em Santa Catarina. E eu me orgulho muito disso. O Congresso Nacional promulgou no dia 8 de fevereiro de 2006 a emenda constitucional de autoria do senador Jorge Bornhausen, que autoriza empresas brasileiras a produzir e a comercializar radioisótopos, princípio ativo utilizado em equipamento para diagnósticos de câncer. A emenda retirou da Constituição o entrave que impedia a realização no Brasil de exames avançados e eficazes no combate ao câncer. Obrigado, senhor, por ter me ajudado a vencer os obstáculos e ter me proporcionado transformar momentos dramáticos em ações que perduram e podem ajudar a salvar a vida de tantos brasileiros. Se Vossa Excelência nada tivesse feito, se Vossa Excelência não tivesse aprovado nenhum projeto, esse só justificaria a existência da sua vida pública e o consagraria perante todos os seus concidadãos. Eu venho aqui, portanto, a essa tribuna para dizer que isso sirva de exemplo. Nós aplaudimos muito a PEC proposta pelo senador Jorge Bornhausen, que se empenhou imensamente em apressar todas as votações. Isso beneficiou em muito a classe médica, porque melhorou a acurácia diagnóstica e beneficiou também os pacientes, porque com o diagnóstico rápido, as metástases podem ser detectadas precocemente. E o sujeito, então, pode ser curado. Homenagens como esta de médicos brasileiros